pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para o nosso 5º dia da nossa jornada Heróis da Fé. Até aqui nós já vimos o que é fé, sobre a fé de Abel, a fé de Noé e de Enoque, a fé de Abraão e hoje nós vamos ver a fé de Sara. Nós vamos ver e entender essa fé de Sara. Bom, a primeira leitura que eu quero fazer com vocês está lá em Hebreus 11, né, o nosso texto base para toda essa jornada, no versículo 11 também. E diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, nós sabemos que Deus, né, designou a Sara, deu poder a ela para que ela fosse mãe, né? Então, ela foi mãe, ela pôde ser mãe porque ela confiou naquele que fez a promessa e a cumpriu, em Deus, né? E a história completa, né, de Sara, de quando ela engravidou de Isaac, está lá em Gênesis, no capítulo 18, dos versículos 1 a 15, e diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti, daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Então aqui a gente vê que servos de Deus, né, foram ao encontro de Abraão e Sara para avisar que 1 ano depois eles voltariam e Sara daria à luz a Isaac. Então a gente viu aqui, né, que Sara foi prometida a ser mãe. Ela recebeu uma promessa de ser mãe depois de 1 ano, né? Então, é importante ressaltar que Sara não podia ser mãe por 2 fatores. Ela era estéril, né? Ela não conseguia ter filhos. E o fator 2 é que tanto ela quanto Abraão já eram bem velhos, né? Então, eles eram pessoas bem mais velhas, já idosas. Então, humanamente falando, né? Pessoas idosas, né, não podem ter filhos, é quase impossível. Mas, para Deus, nada é impossível, né? Então, quando essas pessoas, né, esses servos de Deus visitaram a Sara e Abraão, a gente vê que Sara não confiou muito, né? Ela até deu uma risada interna, assim. Ela pensou: ah, eu já tô velha, meu marido também. Como que a gente vai ter filho, né? Então a fé dela começou a oscilar, né? Começou a enfraquecer. Então a gente vê que até mesmo a fé dessas pessoas que são exemplos para nós também enfraqueceram em alguns momentos, né?
Mas o que não pode acontecer é a gente deixar essa fé desfalecer por completo. Mas isso não aconteceu com Sara, né? A fé dela começou a oscilar, começou a enfraquecer. Mas no momento correto, Deus cumpriu a promessa dele. No momento correto, Sara deu à luz a Isaac. E então ela pôde ver, né, que a fé dela estava naquele que cumpre sempre as promessas, cumpre sempre o que promete, né? Então Deus, ele faz uma promessa, mas ele vai cumprir. Não importa se demora, se não demora, é no tempo dele e ele vai cumprir. Então Sara pôde ver isso, né? Apesar de ela não acreditar muito, não confiar muito, ela não perdeu por completo a fé. Então ela pôde ver que depois de 1 ano, aqueles servos voltariam lá. E ela teria dado luz a Isaac. Teria dado a luz a Isaac. E isso a gente vê, essa história aí do nascimento de Isaac, em Gênesis 21, dos versículos 1 a 7. E diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Aqui nós vemos o quão lindas são as promessas de Deus. Que quando ele cumpre, né, quando ele promete, certamente ele vai cumprir. Então, Deus havia prometido um filho a Sara. E quando Abraão tinha 100 anos, esse filho nasceu. Eles já eram idosos e, humanamente falando, era impossível terem um filho. Mas para Deus nada é impossível, tudo é questão de tempo. Então, no tempo de Deus, tudo pode acontecer. Ele faz o impossível acontecer. E foi isso que Deus fez com Abraão e com Sara, e lhes concedeu um filho. Então, a gente tem que entender, porque Sara, ela é um grande exemplo de fé para nós. Porque ela é um grande exemplo de que para Deus nada é impossível. Às vezes a gente olha pra gente mesmo e pensa: nossa, isso aqui é impossível, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui, ou Deus nunca vai me dar isso aqui. Mas quando é da vontade de Deus e quando é promessa dele, no tempo dele, ele vai cumprir. E é isso que a gente precisa se agarrar, que no tempo de Deus o impossível pode acontecer. E que quando ele promete, ele sempre vai cumprir. E que nada é impossível para ele. Às vezes a gente olha e pensa: isso é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Ele tem poder para fazer infinitamente mais. E eu quero deixar uma reflexão para vocês. Quando nós colocamos nossa fé e nossa confiança em Deus e em suas promessas, Ele faz o impossível para nós, no tempo dele. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Mas quando Ele prometeu, é certo que Ele irá cumprir. Quando Ele promete, sempre vai acontecer. Essa é a nossa reflexão de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha edificado sua vida. Compartilhe com um amigo, convide ele para assistir todos os vídeos dessa jornada e que vocês sejam edificados. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até amanhã.